Bom dia, que a paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Uma ótima quinta-feira, dia maravilhoso que Deus preparou para nós. Uma ótima quinta-feira para o seu coração, louvado seja Deus. Amém, vamos chegando por aí. Quem pode, abra seu Facebook, compartilhe essa palavra, compartilhe esse momento de palavra do Senhor, momento de falarmos um pouquinho a respeito das bênçãos de Deus, a respeito de tanta coisa que acontece sobre a nossa vida e às vezes nós precisamos mesmo de uma palavra, de uma voz de oração. Hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro, contagem regressiva para o nosso Natal, não é, queridos? Estamos a poucos dias do Natal. É muito necessário que nós venhamos realmente preparar o cordeirinho do Natal, não é verdade? Bom dia a todos vocês, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, tá bom? Sejam muito bem-vindos a todos, meus amigos, meus parentes, familiares, irmãos em Cristo. Que maravilhoso poder estar juntos com vocês. Vamos lá, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje Deus, me despertou com o desejo de falar para você a respeito, de pré-julgamentos, de tirarmos conclusões erradas. Você já tirou conclusão errada? Você já olhou em uma pessoa e você falou, esse cara é muito chato. E aí você vai andar com ele e você vai ver que essa pessoa não é chata, não. Ela é uma pessoa que, é legal, uma pessoa bacana. Você já tirou conclusões erradas de situações, tirar conclusões erradas de coisas, talvez seja uma das coisas que mais nós, nos submetemos, não é? Inevitavelmente. Eu quero falar a respeito disso. Eu estava me lembrando, no dia do meu aniversário, alguém, que eu gosto muito, me escreveu. Hoje nós somos amigos e tal, mas quando nós nos conhecemos lá atrás, ele disse que, tirou uma conclusão errada, porque ele olhou em mim e ele falou, esse pastor aí é isso, e ele fez algumas conclusões de mim, que quando nós estivemos juntos, quando nós começamos a caminhar junto, ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha pensado estava errado, aquela primeira imagem que ele fez estava errado. E aí, até no dia do meu aniversário, ele mandou para mim dizendo, pastor, quero dizer que no dia que nós nos conhecemos no dia que nós nos conhecemos, eu tirei uma conclusão erradíssima de ti, mas eu quero dizer que você é uma pessoa assim. E aí eu falei, legal, rapaz, que bom você abrir o seu coração, isso é bacana. Então, queridos, assim como aconteceu comigo no dia do aniversário, um amigo meu dizendo que ele tinha tirado uma conclusão errada a respeito de mim. Será que já não tiraram conclusão errada a respeito de você? E será que você já não tirou algum tipo de conclusão errada a respeito de alguém? Muito bem, a palavra do Senhor diz assim, Mateus 7, versículo 7. Aqui está falando a respeito do Sermão do Monte, e esse texto é um texto que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você. Não julgueis para que não sejais julgados. Ponto. Irmãos, aqui já é uma lei. Aqui já é uma instrução para mim e para você. Jesus está dizendo aqui, não julgueis para que não sejais julgados. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Olha, você não pode se dar ao privilégio ou se dar ao dever de querer julgar as pessoas pelas aparências, sem conhecê-las. Você não pode julgar uma situação, você não pode julgar, todas as pessoas como errada, só porque um errou. Você não pode colocar todo mundo no pacote e dizer que todos não valem nada. Você não pode dizer que todos os políticos são corruptos. Você não pode dizer que todos os pastores, são pessoas que extorquem dinheiro dos outros. Você não pode dizer isso. Você não pode fazer, tirar uma conclusão errada de alguém sem antes conhecê-la. Muito bem, sobre isso eu queria falar com você hoje, porque às vezes nós julgamos os outros sem antes saber, não é? Me lembro que um dia alguém falou, pastor, eu não gosto daquela pessoa porque ela fica me encarando.
E aí eu falei, cara, você tem certeza que você está falando? Aquela pessoa é tão simples, humilde. E ele falou assim, mas toda vez que eu chego na igreja, nós sentamos num lugar assim, e eu percebo que aquela pessoa, ela fica me encarando, ela olha sempre na minha direção. Às vezes ela vira a cabeça e fica olhando para mim. E isso há muito tempo atrás, muito tempo, eu ainda era solteiro, e ele dizia a respeito disso. Aquela pessoa, eu não gosto dela, uma hora eu vou falar umas boas para ela, mas eu falei, você já parou para pensar que aquela pessoa, ela é deficiente, sabe? Ela tem uma dificuldade muito grande na sua vista, sabe? Ela usa um aparelho, sabe, ocular aí para tentar, sabe, pelo menos se locomover. Aquela pessoa tem uma dificuldade de vista. Ela falou assim, mas será? E quando ela foi se aproximar dessa pessoa, ela percebeu então e ficou até constrangida, a ponto de dizer para mim, Júnior, como eu pude ter pensado isso daquela pessoa, sendo que essa pessoa, na realidade, tem até uma deficiência. Então, às vezes, nós tiramos conclusões erradas, sabe, precipitadamente. Queridos, bom dia para todos que chegaram até aqui comigo. Queria que você compartilhasse esse vídeo. Vamos fazer isso hoje? Compartilhe esse vídeo. Coloque aí no comentário, por favor. Eu vou contar uma história para você agora, mas eu queria que você ficasse, toma o teu café, mas fica comigo aqui, porque se você não entender essa ilustração, essa história que eu vou contar, é possível que você fique boiando, tá bom? Escreva aí, não julgueis para que não sejais julgados. Pelo menos escreva, não julgueis, não julgueis. Muito comum às vezes a gente julgar a situação, julgar todo mundo, julgar até, olha para você ver, o vizinho está construindo uma casa e a gente fala, para que uma casa desse tamanho? Sabe, o fulano comprou um carro com um porta-mala grande, o carro é enorme, a gente fala, para que um carro desse tamanho? Para quê? Então, irmãos, cada um tem um motivo porque ele comprou o carro daquele tamanho. A pessoa tem um motivo porque ela construiu uma casa daquele tamanho. Então, assim, às vezes a gente quer julgar todas as situações, é a casa, o carro, às vezes queremos julgar a pessoa, por que essa pessoa não caminha? Por que essa pessoa não joga bola? Por que essa pessoa não gosta de futebol? Você já parou para pensar que todo mundo tem uma, sabe, tem um porquê? Todo mundo tem uma justificativa, sabe? E nós às vezes estamos sofrendo por problema dos outros. Por que é que fulano de tal, sabe, usa essa roupa? Você já parou para pensar que essa pessoa tem um porquê? Eu queria que você compartilhasse. Parabéns, galera, vocês estão escrevendo aí, não julgueis para que não sejais julgados. É isso mesmo, não é? Parabéns, parabéns. Deixa eu dizer para você, amanhã nós vamos fazer uma oração lá no sítio do irmão Cido, né? Você vai aqui sentido Monte Real, chegou na Mitrizo, antes do Monte Real, na Mitrizo você vira à esquerda e vai andar uns 4, 5 quilômetros de terra, tá bom? Mas nós vamos lá no sítio do irmão Aparecido, tem uma cobertura legal, vamos fazer um louvorzinho amanhã e vamos clamar ao Senhor, fazer uma mini vigília lá, tá bom? Eu queria que você depois mandasse para mim se você está animado para ir, se você tem um carro para ir, se você topa de ir. Eu queria que depois você desse um toque para mim, para que a gente possa montar essa caravana e irmos para lá. Amanhã, sexta-feira, às 9, a partir das 9, nós vamos estar louvando a Deus e vamos estar ali buscando a presença de Deus. Parabéns se você está aqui comigo. Deixa eu contar uma coisa. Eu estou falando para você, não julgueis para que não sejais julgados. Conta-se um fato de que 2 vizinhos, o número 1 tinha um coelho, o número 2, por sua vez, com seus filhos, foi lá e comprou, sabe, achou muito lindo, comprou um pastor alemão, um cachorro muito lindo, e ele, domesticado, ele pode ser um cachorro muito parceirão, sabe, dos filhos. E o número 1 tinha um coelho, o número 2 foi lá e comprou um pastor alemão. Pois bem, quando ele chegou com o pastor alemão, o vizinho olhando aquilo falou assim, mas meu vizinho, olha o que você fez, olha o que você fez, você veio me mostrar a tua aquisição, eu tenho um coelho e você compra um pastor alemão, esse cachorro é pequeno, mas ele vai crescer, conta-se que esse cachorro pega 1 metro, 1 metro e pouco de altura, e esse cachorro vai crescer, e quando ele crescer ele vai comer o meu coelho, olha aí, tirando conclusões, sabe, precipitadas um do outro, sabe, e aí começa assim uma conversa ali, não vizinho, olha, eu não concordo, agora você complicou, porque você comprou um pastor alemão, esse pastor alemão vai comer o coelho das minhas meninas,
E aí, por sua vez, o vizinho dizendo, não, esse cachorro é ensinável, eu vou ensinar ele, eu vou deixar ele aqui, e esse cachorro jamais vai tocar no seu coelho. Queridos, e então conversaram, os dois eram, concisos de que nem o coelho daria problema para o cachorro, vice-versa. Então, o tempo vai passar, o tempo passa, o cachorro realmente cresce, o coelho continua sendo coelho, continua brincando, continua, sendo o animalzinho de estimação deles ali, mas certo dia, preste atenção comigo, estou falando para você com relação a tirarmos conclusões erradas, estou falando para você com relação a não julgarmos. Certo dia, aproximando um final de semana, sexta-feira, a família número 1, ela reúne suas coisas e o barulho do carro é ouvido e a família inteira sai. E eles saíram para ir passar o final de semana na casa dos parentes no sítio e eles foram embora, trancar a casa. Muito bem, o vizinho ali, número 2, normal, passa-se o dia, em determinado momento do dia eles comeram um lanche e eles foram se deitar lá no quarto e deixaram a porta meio semi-aberta e foram deitar no quarto, tirando aquele cochilo. De repente, olha para você entender a história, de repente, o cachorro, o pastor alemão, que já era grande, ele, a porta meio semi-aberta, ele empurra e entra casa fora. Entra casa fora e sobe e vai chegar lá no quarto, e quando ele chega pulando no quarto, demonstrando uma alegria intensa, mas ele trazia sobre os seus dentes o coelho. Preste atenção, não saia, preste atenção, compartilhe esse vídeo aí, faz essa gentileza, tá bom? Ele trazia em seu dente o coelho. Neste momento a família se levanta e olha e fala, por que nós não escutamos o vizinho? Ele disse que esse pastor alemão iria comer o coelho deles. O desespero bate na casa, o desespero. Agora vamos brigar, porque o que vai ser da nossa vizinhança aqui? Todo mundo vai pensar, que eu, coagi o cachorro para comer o vizinho o coelho do vizinho. Muito bem, neste momento, a casa suja, porque o pastor alemão tinha trazido o coelho em seus dentes, derramando terra, uma sujeira, e o cachorro com o coelho na sua boca. Nessa hora só pensaram em uma coisa, bateram no cachorro, o cachorro, triste, solta o coelho e vai para a sua casa lá no quintal. Enquanto isso, a família pega o coelho nas mãos, uma sujeira, e a família fala, o que vamos fazer agora? Muito bem, na hora vem aquela ideia. Queridos, na realidade essas ideias talvez seja a pior coisa que vem. A ideia que surge na hora, da emoção, no calor da emoção, no calor da discussão surge uma ideia. Vamos lavar o coelho, vamos lavá-lo, vamos secá-lo com um secador e vamos colocar um talquinho, colocar ele lá na casinha dele. Colocamos ele lá, deixamos tudo limpo, tudo normal. O vizinho, quando chegar, vai olhar o coelho lá e o vizinho vai ficar felizão. Quando descobrir que o coelho morreu, ninguém vai perceber que foi o cachorro que matou ele. Muito bem, essa era a ideia deles, e tiraram essa conclusão, deixaram o coelho lá na casinha. Moral da história, presta atenção, moral da história. Logo mais, ao findar, do final de semana, quem estava voltando? A família estacionou o carro, e os vizinhos lá da janelinha longe, olhando ali, os vizinhos encostaram o carro, as meninas logo foram lá no quintal. As meninas foram no quintal, de repente, um grito, alvoroço, todos foram tomados por um susto, um pasmo, e de repente os vizinhos se encontram, e o vizinho número 1, dono do coelho, agora está completamente assustado. O vizinho número 2, está ali pensando o que vai dar isso, o que vai dar essa situação. Muito bem, queridos, a moral da história é assim. O vizinho número 1, antes de viajar, ele tinha enterrado o coelho, porque o coelho amanheceu morto. As meninas choraram, ficaram tristes, e o pai resolveu assim, então vamos enterrar, filhas, vamos enterrar ali no quintal, vamos dar agora um sepultamento para o coelhinho, e enterrar o coelho, parou por isso. Para as meninas não ficarem muito tristes,
né? O vizinho falou, vamos para casa dos parentes no sítio, a gente passa um final de semana legal. Irmãos, tirando conclusões erradas, sabe, das situações. É isso que eu estou falando hoje. Muito bem, essa família então vai passear, mas o coelhinho fica enterrado. Enterrado porque ele tinha morrido, morreu normal, como tudo morre. Deixa eu dizer uma coisa para você. O cachorro, por sua vez, tinha se tornado amigo do coelho. Quando eles foram e o cachorro não notou a presença do coelho, foi farejar. Quando ele farejou, ele descobriu o coelho. E quando ele descobriu o coelho, pastor alemão, ele é muito bom em farejar, em descobrir, né? E ele descobriu, arrancou o coelho de lá. A felicidade do pastor alemão era, vou contar para minha família que eu achei o coelhinho. Alguém enterrou ele. Quando chega para a família, cria toda essa conspiração. E agora no final a família vai até achar que o coelho se transformou em um fantasma, porque foi enterrado, morto, agora o coelho está lavadinho, cheirando talco na casinha. A família fica assustada porque pensa que agora se tornou um espiritismo, pensa que agora se tornou uma reencarnação de coelho. Muito bem, queridos, a moral da história é a seguinte, tirando conclusões erradas. Eu quero falar a respeito disso para você hoje, não é? E eu citei o texto de Mateus 7, onde diz, não julgueis para que não sejais julgados. Às vezes tiramos conclusões erradas. Se o vizinho tivesse convivido melhor, tivesse ligado para o vizinho ali, talvez ele teria a notícia seguinte, não vizinho, teu cachorro não matou o meu coelho não, simplesmente ele morreu antes, eu enterrei. De certo ele foi lá e cavucou e tirou o coelho de lá, mas normal, fica tranquilo. Às vezes nós tiramos conclusões erradas, às vezes nós analisamos, sabe, as situações e achamos que pessoas são ruins, achamos que pessoas são infiéis, às vezes tiramos conclusões até, sabe, destrutivas com relação à igreja, à família, ao trabalho. Sabe o que é o conselho que eu deixo para você hoje? Sabe, aprenda a conhecer um pouquinho mais as pessoas. Eu já ouvi uma frase que diz assim, para mim conhecer muito bem uma pessoa, eu preciso comer 1 quilo de sal com ela, porque 1 quilo de sal você não come numa sentada, 1 quilo de sal você demora 1 ano para comer, você come uma colherzinha de sopa em cada alimento, não é? A mãe vai lá e coloca um pouquinho de sal no arroz, e aí eu vou comer uma parcela mínima, sabe, de sal que está inserido naquele arroz, e assim vai. Então, queridos, para mim conhecer uma pessoa, eu preciso comer 1 quilo de sal com ela. Para mim conhecer uma pessoa, vai tempo, vai anos. Eu não posso logo tirar conclusões dela. E o pior é que nós tiramos conclusões de pessoas e deletamos elas da nossa vida, do nosso círculo de amizade. Nós logo falamos, aquele fulano lá da igreja, aquilo é ruim, aquilo não vale nada. Aquilo... Queridos, pare de tirar conclusões erradas, tá bom? Pare. A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Recebe essa palavra no seu coração hoje, recebe, para você não ter que passar um carão que nem aquela família. A família que, sabe, premeditando uma situação aí, foi lá e lavou um coelho morto e colocou talco nele, foi lá, sabe, calçou as orelhas do coelhinho só para a família quando olhar, falar, o coelhinho está lá. Ei, irmãos, talvez assim tenha acontecido com algumas pessoas, lidando com situações mortas, lidando com situações terríveis, sabe, tirando pré-julgamento, fazendo, sabe, uma mal conclusão de situações sem antes orar a Deus, sem antes buscar de Deus, sem antes ouvir as partes. Isso acontece muitas vezes em situações de casais, situações de família, situações que a gente precisa acariar a situação e às vezes a pessoa está tomando uma decisão naquilo que ela ouviu, naquilo que ela escutou. A gente sempre aconselha as pessoas para que deixe o tempo passar, deixe o calor daquela discussão, daquele momento passar. Certamente, quando passar aquela situação, a decisão será outra. Eu me lembro muito que quando a gente era menino, os guri brigavam demais. Eu confesso para você que eu nunca bati, nunca apanhei, nunca dei soco em ninguém. Mas os guri brigavam demais. E a gente também brigava de palavras às vezes.
né? E tirava a conclusão e às vezes acabava, como dizia na época, né? Ficando de mal um com o outro. Tá entendendo? Na época, esse negócio do ficar de mal é mais ou menos assim, ó, né? Aquela tirada de conclusões. Deixa eu dizer, se uma pessoa, ela devidamente analisar a situação, ela for conferir os fatos, ela jamais vai brigar. Ela jamais vai cirar, vai gritar, sabe, vai espancar alguém. Sabe por que ela faz isso? Porque no calor da discussão, tirando uma conclusão, na maior parte das vezes, errada. Então, queridos, o conselho que eu quero dar para você é assim: espere passar mais um dia, não venha agir precipitadamente, principalmente isso, porque quando agirmos precipitadamente, nós vamos ter que pedir perdão depois, tá bom? Então esta é a palavra que eu deixo para você. Cuidado com o coelhinho do vizinho, tá bom? Que Deus abençoe muito sua vida. Quero orar para você, quero orar por você e quero deixar essa palavra: não julgue, seja no trabalho, na vizinhança, na família, seja em qualquer situação, não julgue. Deus tem o melhor para a sua vida, amém? Vamos orar? Eu quero orar com você neste momento. Quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida nesse momento. E eu queria que você realmente pudesse estar aí compartilhando esse vídeo, estar conosco aí pedindo oração, tá bom? Esteja antenado. Amanhã a Leia traz uma palavra, tá bom? Sobre o sermão da montanha amanhã. E amanhã nós temos essa pegada de oração lá no sítio do irmão Aparecido. Se você puder ir, depois manda um recadinho para mim saber quantidade de carro, para ver se a gente consegue levar esse povo aí. Beleza? Vamos orar? Um ótimo dia a todos vocês. Obrigado por cada um estar conosco, né? Alguns pedindo oração. E vamos orar e vamos colocar esse objetivo aí. E depois que eu encerrar aqui, eu vou olhar pedido de oração, compartilhar de cada um, né, o comentário de cada um. Eu confesso para vocês que depois eu vou fazer isso, tá bom? Então vamos orar? Pai querido, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, cada um dos meus amigos, companheiros que entram aqui conosco hoje. Pai, essa gente boa, amada que está comigo aqui nesta manhã, merece, Senhor Deus, ser abençoado, merece ser fortalecido, merece, Senhor Deus, ser alcançado pelas tuas mãos. Eu oro pedindo um milagre, a bênção. Eu oro pedindo que o Senhor possa surpreender a vida deles cada vez mais, com bênçãos, com vitórias, com cura. Meu Deus, cura mesmo, Senhor. Cura o lar, a família, toda enfermidade, toda doença, toda praga, toda mortandade. Ó Deus, toda seta do inimigo que foi lançada contra essas vidas, família, eu quero repreender em nome de Jesus. Eu quero que a tua boa bênção, boa mão, ó Deus, possa repousar sobre toda a família, sobre toda a empresa, sobre todo negócio, sobre todos os familiares, amigos que estão conosco aqui agora. Eu profetizo a tua bênção, o teu amor alcançando essas vidas, que o Senhor esteja dando, Senhor Deus, restaurações, restituições. Às vezes tem pessoas magoadas, tristes, tem pessoas que perderam amizades, ó Deus, porque tiraram conclusões erradas. Nesta manhã eu profetizo o tempo de bênção, um tempo de cura, um tempo de restituição, um tempo de ser sarado, um tempo de perdão sobre a vida de todos, e que a bênção maravilhosa do Senhor repouse sobre as nossas vidas hoje e sempre. Papai querido, lembramos de orar para que o Senhor esteja abençoando esse mês, ó Deus, esse final de ano, esteja abençoando as eleições. Não permita, Senhor Deus, que nenhum dos nossos amigos, amados irmãos, venham votar errado, venham vender os seus votos, venham, Senhor Deus, agir de maneira, Senhor Deus, a atrair maldições para o nosso município, qualquer que seja o município. Deus, eu abençoo as eleições, eu abençoo todos aqueles que serão avaliados, serão, ó Deus, apreciados e certamente serão, ó Deus, eleitos para exercer o cargo. A tua palavra diz que não há autoridade que não tenha sido posta pelo Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, para realmente elegermos aqueles que o Senhor realmente deseja. Assim oramos, pedimos a tua bênção, ó Deus, um dia maravilhoso com a graça do Senhor. Amém? Deus abençoe.
em o nome de Jesus. Um ótimo dia. Olhe as pessoas como Cristo olha, com simplicidade, com humildade, sabe? Sempre depositando o nosso coração nas mãos do Senhor. Fica com Deus.